Boa noite. Está entrando no ar Esporte na TV. Nesta sexta-feira 13, não sexta-feira do azar, mas sim da sorte de termos uma convidada muito especial, uma convidada jovem. A gente está com uma semana bem de bastante jovens, né, Wesley? Muito legal. Olha, ontem foi o nosso colega Marcelo, campeão de xadrez, 18 anos do estúdio. Hoje, uma convidada que eu já te escutei na Eleven, já encontrei em jornada, e o Wesley tem mais seguidamente encontrado ela ultimamente. Então, passo para ti, Wesley, para apresentar a convidada dessa noite. Olá, Cláudio, Nani, né, que mais conhecida como Nani, a nossa Adriana Quemelo aí, também que nos acompanha no Esporte na TV. Mais um grande papo nessa sexta-feira, né? Bom trazer essa presença feminina, até porque estamos em uma semana de retorno do Brasileiro Feminino, né? A gente vai falar sobre isso. Também tem o Brasileiro Sub-18, que apenas o Inter segue na disputa. Então tem a carreira da Adriana também, que já tem bastante coisa legal. A gente vai poder abordar isso com ela. Então, Nani, seja bem-vindo, obrigado, né? A gente estava com algumas negociações aí, estava difícil de fechar a agenda, a menina muito ocupada, mas conseguimos, então seja bem-vindo, obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui finalmente, depois de algumas semanas tentando aí, a gente conseguiu encaixar, né? Depois de alguns imprevistos, é uma vacina que nos deixa lá para baixo, mas que bom, né? Que vacina, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Adriana, vou começar bem do básico, tá? Que é uma pergunta bem tradicional que a gente costuma fazer, tanto nos programas de dupla, quanto principalmente nos online individual. Como se deu o gosto pelo esporte? Olha, eu jogo futebol desde os meus 5 anos, Uau. Então é algo que veio meio que de berço, assim. Meu pai sempre gostou de futebol, minha família toda, né? Sempre assistiu muito, não só futebol, mas com mais foco no futebol. E então eles sempre me incentivaram desde pequena a praticar esportes. Eu já pratiquei outros também, acabei seguindo só o futebol mesmo, mas já fiz aula de vôlei, de patinação, de ginástica, basquete, handebol, já fiz de tudo, né, dos esportes. Então realmente é algo que veio desde a infância, assim. Sou completamente apaixonada por esportes, né? A minha semana preferida no colégio era a semana que a gente tinha só competições. Então é uma paixão desde pequena mesmo. Que legal. Wesley? Tá, e o cunho jornalístico, em que momento que tu encontrou ele? Uma conversa que a gente teve, tu disse que até já jogou futebol, já tentou essa carreira, mas em um determinado momento não progrediu, né? E pro lado do jornalista, em que momento que se deu esse despertar? Então, para jogar, né, a gente sabe que é complicado, é muito difícil despontar no futebol, principalmente no futebol feminino, que tem ainda a questão também financeira, que é muito difícil tu conciliar uma vida só jogando futebol. Então, quando eu tinha 18 anos, eu estava jogando no Inter, no Sub-20 do Inter, e o Inter meio que acabou com o Sub-20. Então, eu acabei ficando, né, sem ter para onde ir ali e acabei desistindo de jogar mesmo. E aí eu fui estudar e eu resolvi fazer gastronomia, porque eu gosto, né? É algo que eu gosto, assim, e na época, aquela coisa de sair do colégio, tá meio confusa, não sabe o que fazer, eu resolvi fazer uma faculdade que eu sabia que eu ia gostar da faculdade em si, né? Uhum. E aí, depois, ao longo da faculdade, eu trabalhei em restaurante, né? Trabalhei em eventos. Só que eu me formei em janeiro de 2020, e aí veio a pandemia, e eu queria ir para a área de eventos, e acabaram os eventos. E aí, nisso, eu também fui demitida do restaurante, porque o restaurante quase fechou. Então, do nada, como é que eu vou dizer assim? Eu estava sem fazer nada da minha vida, num tédio, assim, perdida. E o Jairo Vink, que é um repórter, né, conhecido aí já no Rio Grande do Sul, ele começou a fazer algumas lives de Inter, e eu comecei a acompanhar as lives e comentar nas lives. E numa dessas que eu estava comentando, ele falou assim: gostei do teu comentário, vem participar com a gente. E aí, nas primeiras vezes, eu estava bem tímida, assim, participando das lives, né? Um pouco mais receosa, assim, de falar.
Mas como eu vivo futebol desde sempre, é algo que eu, de certa forma, tenho um conhecimento, né? E comecei a mostrar isso nas lives, e comecei a gostar muito, né, da repercussão, assim, do que o pessoal falava, e também de fazer isso, assim. E eu percebi que era o lado que eu queria seguir. Então, eu fiz um curso de locução no fim do ano passado, e decidi entrar na faculdade de jornalismo no início desse ano, de fato. Legal. Tu fizeste o Loren, aquele curso ali, isso? O padre Landel de Moura. Isso, Padre Lana de Moura. Isso. Wesley, pode continuar. Não, só para complementar isso que a Adriana falou, até a gente esqueceu de detalhar no início. Olha o que essa menina já faz. Tem 21 anos, né, Adriana? É isso? 22 agora. 22. Ela fez aniversário recentemente. Então, parabéns já atrasado também. Obrigada. Até a gente parabenizou ela no dia, mas ao vivo também pode. Ó, a apresentadora do canal Gero Vimp, né, que ela acabou de comentar, comentarista na Rádio Web Sintonia lá do Rio de Janeiro, comentarista e repórter na Eleven Sports, narradora da Rádio Estação Web e, mais recentemente, contratada pela Rádio Inferno, né, que é a rádio identificada com o Inter, onde ela foi contratada para ser repórter num baita projeto que a Rádio Inferno vem para essa temporada, além da Adriana também, veio o Índio, né, ídolo do Internacional, a gente vai poder abordar isso também com ela. Enfim, então, bastante coisa aí que ela tem que conciliar, viu, Cláudio? Pois é. Conta como é que vai ser antes de a gente detalhar esse conciliamento todo. Pois é, começou semana passada, né? A rádio, no caso, eu comecei lá, e eu ainda tô meio que pensando como é que eu vou fazer tudo isso, mas por enquanto tá tranquilo. Tem a questão da faculdade também, que eu acho que é o que mais me preocupa, né, em termos de conciliar, porque meus horários na Rádio Inferno são bem bons, assim, né? Não ocupa muito tempo diário, então é algo que eu consigo me organizar bastante, é no início da tarde só. Eu tenho essa questão de comentar na Eleven, por exemplo, é realmente um freelance, então se eu, por exemplo, não puder ir, tudo bem, né? Mas é algo que eu estou conseguindo conciliar bastante. As narrações na Rádio Estação Web também, a mesma coisa, é de vez em quando só, quando eu posso. Então, por enquanto, está bem tranquilo, assim, de conciliar. A única que eu tive que abrir mão foi a Sintonia Esportiva, né, que é a Rádio do Rio de Janeiro. Eu tive que sair de lá, porque eu pensei que ia ser muita coisa mesmo para mim, então eu preferi deixar um pouco de lado. Mas, por enquanto, estou conseguindo conciliar. Muito bem. Wesley? Não, para continuar, então, quero que a Adriana detalhe como foi esse início, já que a gente já falou de onde veio o despertar do mundo jornalístico, mas agora quando tu entrou, porque a gente sabe, querendo ou não, é uma realidade, para a entrada feminina no jornalismo ainda é difícil, infelizmente, né? A própria aceitação do público também, apesar que isso vem mudando recentemente, a gente está vendo aí as grandes emissoras, né, incluindo as mulheres no mundo jornalista. Então, para ti, como é que foi esse início? Encontrou alguma dificuldade, Nani? Ou a adaptação foi tranquila? Bem no começo, eu estava mais focada em cobrir as gurias coloradas, né? E como, enfim, eu já joguei lá, eu tenho realmente vários contatos e comecei a receber algumas informações, né? Então, para mim, a parte mais difícil, eu acho que foi essa questão de dar informações sobre as gurias coloradas, sem, de certa forma, desrespeitar o Inter, né? Porque eu acabei recebendo algumas mensagens dizendo, isso aqui tu não pode falar, mas é aquela coisa, jornalismo, né? Eu fiquei meio perdida nesse começo, nesse sentido, assim, de não querer trazer algo ruim, não querer ter uma repercussão negativa, mas sabendo de coisas que eu acredito que para a torcida eram importantes, né? Então, eu acabei deixando essa parte um pouco de lado, claro, até agora entrar na Rádio Inferno, eu fiquei aí um bom tempo, uns 6, 7 meses, sem dar tantas notícias de coisas que eu sabia, que a torcida gostaria de saber, mas que o clube não queria que eu divulgasse, né? Eu acho que essa, para mim, foi a maior dificuldade. E no canal, de vez em quando, no começo, tiveram alguns comentários negativos, né? Dizendo... Mas aqueles comentários, assim, que eu soube ignorar, porque eram aqueles comentários assim, vai lavar a louça, sabe? Por ter uma opinião diferente. Então, eu sei que são comentários de pessoas que não merecem que eu responda a elas. Então, no geral, essa foi a maior dificuldade. Eu tive muita sorte também, eu digo assim, ao longo desse tempo, de ter conhecido muito rápido certas pessoas, né? E as pessoas irem me indicando. Por exemplo, para a Eleven,
eu tive muita sorte porque deu uma confusão, né, que eu não gostaria que tivesse acontecido, de um narrador ter falado algo racista em uma das Jogo da transmissões. Bahia, aquele jogo da primeira rodada, Exatamente. né? Uhum. Exatamente. E aí eu recém estava começando e naquela função eles queriam mais mulheres para estar nas transmissões. E aí uma amiga, a Heloíse Bordi, me indicou, né? Porque ela já tinha me chamado para participar da RDC TV em alguns programas também. Então eu acabei meio que dando essa sorte de entrar bem nesse momento, sabe? De algo que eu realmente não queria que tivesse acontecido, que foi o que aconteceu lá, mas acabei tendo a oportunidade por conta disso, e aí foi indo, né? Aí fui conseguindo crescer por conta disso mesmo. Uhum. E eu vou aproveitar, até porque uma outra colega tua de Eleven, a gente já entrevistou, que é aqui de Novo Hamburgo, a Marina Stout, que faz pelo Grêmio mais. Minha Assim amigona. Isso, assim como tu faz agora pelo Inter, né? Vocês duas já se tornaram, olha, em tão pouco tempo, né? As duas hoje já são referências quando se vai se falar em futebol feminino mesmo, e ambos os clubes, né? Eu vejo vocês duas escrevendo com muita propriedade no próprio Twitter. Isso que é uma coisa difícil, como eu disse no início, para meninas da idade, para mulheres da idade de vocês, né? Não, claro, a Marina, né, ela já começou há um tempo atrás com a página do Grêmio Futebol Feminino, e eu conhecia a página, mas não conhecia ela, eu comecei a falar com ela depois, na questão de... pelo Twitter mesmo, a gente acabou virando bem amigas, né? Então, é muito legal, assim, também essa interação com o pessoal do futebol feminino, sabe? Eu vejo que, claro, tem seus problemas também, o pessoal discute, o pessoal briga com alguma informação, com outra, mas a gente é bem unido, assim, sabe? Então, eu e a Marina, por exemplo, quando ela não podia fazer os jogos do Grêmio, ela também deu meu nome para o Suman, né? Que agora, claro, é meu chefe na Rádio Inferno, mas também deu meu nome para o Suman me chamar. Então, é bem legal essa interação com o pessoal. Que legal. Nós vamos rapidinho aos nossos comerciais e já retornamos com essa bela entrevista com a Andriana. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta, Esporte na TV, sexta-feira, 13 de agosto, um programa muito especial, gravando hoje, sexta. Como falamos no primeiro bloco, o Wesley já vinha tentando e conseguimos hoje fechar a agenda com a nossa entrevistada, que já nos contou belas andanças desse sua caminhada, curta, mas já com grande experiência, já dentro do jornalismo esportivo. E vamos agora especificar um pouco mais dentro desse bloco. Contigo, Wesley, pode tocar. Sobre o jornalismo identificado, eu quero abordar com a Nani agora. Existe um receio teu disso? Eu digo mais pela aceitação e, vamos dizer, repercussão do público, porque hoje em dia ainda existe muita dificuldade. Até uma área que também me agrada, porém a gente sempre fica naquelas, né? Porque a gente sabe como é a internet hoje. A internet dá muito o termômetro das coisas e, às vezes, uma forma muito negativa. Então, como está sendo trabalhar com isso, Nani? Agora que, de fato, né, está indo realmente para o jornalismo identificado, como que está sendo para ti isso? O que tu pensa sobre? Então, quando eu comecei lá com o Jairo, e ainda estou, né, trabalhando com o Jairo, eu sentia mais dificuldade, justamente pelo que eu falei antes, de não querer, de certa forma, atropelar o clube em algumas informações, por exemplo, né, coisas que eu julgo importante, mas que o clube prefere esconder ou, né, não pode
divulgar, mas a gente sabe e a gente quer divulgar, mas ao mesmo tempo a gente também não quer que a torcida pense que a gente quer criar alguma crise, né? Eu acho que isso ainda é algo a se pensar, né? Agora na Rádio Inferno, claro, eu tenho um pouco mais de liberdade para isso, eu me sinto um pouco mais segura por ser um veículo já maior, né? Que tem já um público mais definido, o pessoal que sabe que as informações são corretas, que sabe que a gente não quer criar nenhuma crise, né? A gente só quer informar a torcida. Então, lá com o Jair eu senti um pouco mais de dificuldade com isso. É algo que ele até hoje sente dificuldade, porque às vezes a gente quer falar alguma coisa na live e a gente não pode, daí a gente fala na live, vem alguém e nos chama e fala, pô, vocês não podiam ter falado isso. E aí a gente tem que apagar a live. Então, uma certa censura, né? Que a gente sabe que acontece ainda, né? E então eu acho que isso é uma das dificuldades que eu ainda tenho, principalmente trabalhando com futebol feminino. O futebol feminino, eu considero que ele ainda tem algumas coisas amadoras ao redor. Por exemplo, uma jogadora machucou no treino. O clube não divulga, sabe? Pelo menos o Internacional e o Grêmio não divulgam. Então, a gente quer informar isso para a torcida, mas os clubes não querem que a gente informe porque o outro clube que vai jogar contra vai saber, sabe? Então, a gente pergunta para a assessora fala, não, elas estão treinando ainda. Mas a gente sabe que não. Então, isso ainda me deixa um pouco... eu fico até com um pouco de pé atrás, às vezes acabo não dando a informação, mesmo sabendo que seria importante a torcida saber, né? Mas eu vejo isso como algo que o futebol feminino tem que evoluir, né? Os clubes de São Paulo já fazem isso, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, eles já divulgam quando uma jogadora tem alguma lesão. Então, eu sinto um pouco de dificuldade ainda assim. Pode falar, Wesley, pode falar. Não, é só complementando também, às vezes, a questão da opinião, né? Porque o público, em geral, sabendo que o jornalista é identificado com o clube, às vezes pode não dar credibilidade, talvez, para a notícia que o jornalista está divulgando também, por achar, às vezes, que está baseada por clubismo. Então, é essa dificuldade, às vezes, que se encontra hoje, né? Pela credibilidade que passa ao público, mas eu acho que isso também pode ser trabalhado com o tempo, né? Com mais credibilidade que tu passa, fazendo um trabalho responsável, acaba que fica mais fácil, tu consegue ganhar um respeito do público, né, em aceitar o que tu divulga. Então, não sei o que tu pensa, Cláudio, também referente a isso. Só se eu puder rapidinho falar uma coisa em relação a isso. Quando eu comecei a comentar os jogos do Grêmio, essa era a minha maior preocupação, né? Porque o público sabe que eu sou colorada. Eu comecei num canal identificado com o Inter e foi melhor do que eu pensava a repercussão, sabe? O pessoal, mesmo sabendo, eu consegui ser imparcial, né? Consigo ser imparcial quando eu faço minhas narrações. E era algo que eu tinha muita dúvida, se eu ia conseguir passar essa imparcialidade para as pessoas. E eu fiquei bem feliz com os retornos que eu tive, sabe? Até hoje não tive nenhum problema dizendo, essa daí é colorada, tá falando isso porque torce pro Inter. Né? Então é algo que me aliviou bastante, assim. Eu vou acrescentar, então, dentro do que o Wesley, e agora acrescento na tua resposta, até por acompanhar bem o futebol feminino, porque, entre aspas, eu seria o tiozão aqui da conversa, né? Eu sou do tempo do Bangu, final da década de 80, tá? Time lá do Rio, o Radar, por exemplo, né? Tu falaste muito bem na questão dos clubes paulistas, né? E eles têm, além de estarem muito bem já segmentados em pouco tempo, já tinham o Santos e o Corinthians, mas agora o Palmeiras e o São Paulo também, eles têm um Campeonato Paulista muito forte, né? Muito forte, que iniciou nessa semana, inclusive, e eu vou dizer para ti que tinha gente, e agora falo nós, tipsters, apostadores, né, Wesley, que entramos em casas de aposta, tinha mais gente jogando em jogos do Paulista na quarta-feira e terça do que em outros por aí, porque eram jogos que mais ou menos se tinha ideia, muita gente ganhou dinheiro. Mas aí vem um detalhe muito legal que tu falaste, que ainda não sei como vai se resolver. Aqui, Minas, onde são poucos clubes, né? Minas agora ainda tem um pouco mais o América, porque essa polarização acaba ainda querendo esconder um pouco de informação, e isso é histórico, não é por causa dessa situação, acaba para evitar que
que essa notícia vá muito rápida, né? E o Twitter, hoje em dia, vocês atuantes, sabem que escreveu uma coisa, printou alguém, e vem para ti a consequência, boa ou ruim, é tua, né? E dentro dessa situação, aí vem meu questionamento agora em seguida. Tu lidas com os 3 níveis hoje, estando, né? Um canal extremamente característico, um canal característico, mas com cunho mais informativo, e um outro de narração, né? Dentro deles, são 3 níveis que tu tem que levar. Como uma jovem que conhece bem futebol, consegue transitar entre eles? Oh, boa pergunta. Eu tenho, assim, como eu acho que eu ainda estou tentando me encontrar dentro do jornalismo, tá? Porque, assim, eu gosto muito de reportagem, né? Eu gosto muito de narrar, eu gosto muito de fazer comentários, então eu gosto muito dos 3, assim. Eu acredito que vai chegar, talvez, em algum momento, e eu tenha que me destacar em um deles, por exemplo. Né? Mas eu sei que nesse momento, para mim, o melhor é eu conseguir realmente transitar entre as 3 coisas, porque justamente para eu mesma me encontrar, eu perceber, não, é isso aqui que eu quero. Porque, assim, eu gosto muito de narrar, ainda é o que eu sinto mais dificuldade entre os 3, é a narração, né? Eu recém comecei, então eu acredito que seja o mais difícil entre eles, assim, então a narração ainda é algo que eu quero melhorar bastante. Comentários foi o primeiro que eu fiz, e eu diria que perto de narração e reportagem acabaram ficando um pouco para trás, sabe? Os comentários, assim. Eu tô, nesse momento, preferindo reportagem e narração. Então, eu tento estudar um pouco dos 3, né? Tento ver... Eu sempre acompanho jogos, então sempre tento anotar alguma coisa e pensar, bom, isso aqui eu posso agregar na minha reportagem, isso aqui na minha narração, né? Isso nos comentários. E a questão do público ser um pouco diferente, assim, nos 3, isso eu acho que, por enquanto, tá tranquilo, sabe? Eu não tive problema nenhum com o público, né? Com o que o pessoal vai falar. Até o que eu tive mais dificuldade foi realmente a questão de divulgar alguma notícia no Twitter. Então, é algo que eu, por muito tempo, evitei. Claro, agora eu faço isso pela Rádio Inferno. Então, não é no meu Twitter, né? Então, assim, se eu jogo a informação lá na Rádio Inferno, só não boto o meu nome, né? Então, é um pouco mais tranquilo. Mas, no meu pessoal, eu tenho evitado fazer isso por um tempo. Assim. Uhum. Muito bem. Wesley? Daí tem mais respaldo, né? Eu digo que é muito importante saber transitar, porque vai pegando experiência, que a gente falou, em determinado momento vou ter, de repente, que escolher. Certamente, essa transição agora, e agregando na experiência em cada, vai te preparar para quando tiver que escolher, tu já vai saber o domínio. Eu digo por experiência própria também, já passei, que nem a gente conversou, já passei por assessoria, narração, reportagem, comentário, plantão, hoje estou na produção. Então, isso com certeza ensina muito para lá na frente estar preparado. Agora eu quero mudar de pato para ganso, aproveitar que a gente acho que já está indo também para a reta final. Estamos em semana de retorno do Brasileiro Feminino, né? E aí, Gurias Coloradas enfrentam o São Paulo na segunda-feira, o Grêmio joga primeiro, então, no sábado, contra o Palmeiras. Agora, deixando o lado colorado, o que tu vê desse futebol feminino, o quanto cresceu, né? Que bom, eu gosto muito de acompanhar o futebol feminino, a gente vê um crescimento tanto da mídia em acompanhar, em transmitir, e um interesse do público também em acompanhar. Como é que tu vê, então, esse momento do futebol feminino e os confrontos das gaúchas? Então, primeiro eu quero dizer uma coisa, eu torço muito pelo futebol gaúcho no futebol feminino, tá? Eu realmente, assim, torço muito pelas gurias do Grêmio. Eu tenho amigas lá, eu tenho a técnica, a Patrícia foi minha técnica, então, assim... Sim, é verdade. Fui campeã gaúcha com Isso, Canoas, tu ela estava era naquele... minha técnica. Aí, é E a Gabizinha, a Tchula, né, eram do nosso time também. Então, eu realmente torço muito pelo futebol feminino gaúcho, né? Então, eu fico muito feliz, né, pelo lado de Inter e Grêmio estarem chegando de novo nas quartas de final. Nenhum dos dois conseguiu passar ano passado, o Inter também não passou no outro ano. É algo que o Inter quer tentar quebrar aí, né, essa marca, porque o Inter vem chegando entre os 8 e não consegue passar disso. Então, tem uma certa pressão da torcida, até pela questão de ser o Maurício nas 3 vezes,
né? Eu acho que a torcida está um pouco querendo subir de patamar e não está conseguindo, né? Então, talvez seja esse o momento para o Inter fazer isso. Eu vejo o Inter com muitas chances de passar pelo São Paulo. O Inter não tem um retrospecto bom contra o São Paulo, teve um empate e uma derrota, e foi, eu diria que dessa temporada foi o pior jogo do Inter, foi contra o São Paulo. Exatamente. E o do São Paulo foi o melhor jogo do São Paulo. Então, isso talvez pese um pouco para o Inter, mas, ao mesmo tempo, é a chance do Inter mostrar, não, elas venceram aquele confronto e nesse a gente tem que ganhar. Então, eu acho que o Inter tem grandes chances. O Inter vem com desfalques, já estou aqui soltando a info. O Inter tem desfalques importantes para esse jogo, mas eu acho que, assim, esse um mês de treinamento, as gurias devem ter melhorado, né? A questão de toque de bola, que é algo que eu sentia um pouco de falta, o Inter vinha jogando muito num contra-ataque, com a Fabi, com a Mileninha. E o lançamento ou da goleira ou da zagueira para elas, né? Exatamente. No máximo, o Inter, eu vejo muito que o Inter tem que explorar mais as laterais, porque a gente tem laterais de qualidade. E elas chegam no fundo, elas têm ótimos cruzamentos. A Leide é a rainha das assistências do Inter. Então, o Inter precisa explorar um pouco mais esse lado. Espero que durante os treinamentos isso tenha acontecido. E acho que o Inter tem muitas chances de passar pelo São Paulo, apesar de ver um confronto bem difícil. Do lado do Grêmio, eu vejo uma evolução muito rápida do Grêmio. Mais rápida, talvez, que a do Inter, no sentido de que o Grêmio, o Inter, eu acho que estagnou, sabe? O Inter deu aquela crescida em 2019 e estagnou até agora. O Grêmio, já no ano passado, subiu para a Série A1, conseguiu se classificar, claro, acabou perdendo para o Corinthians, que é, né, a melhor equipe, e esse ano pega o Palmeiras, que também é uma equipe que é considerada a segunda favorita. Mas eu vi o jogo do Palmeiras contra o Taubaté, do Paulistão. Da semana, né? Isso, né? E olha, o Grêmio tem muita chance de passar pelo Palmeiras, né? O Palmeiras não tem mais os seus dois destaques, a Rafaela e a Bia Zanerato, principalmente voltaram, a Bia né? Zanerato, que voltaram para a China, exatamente, as duas estão lá na China agora. E eu realmente vejo o Grêmio com muitas chances, porque eu gosto do estilo de jogo do Grêmio, sabe? Eu vejo um futebol bonito nas gurias do Grêmio. Um toque de bola um pouco melhor, um pouco mais de qualidade, muita velocidade ali, a questão da Rafa Leves e da Jane fazendo as trocas de lado o tempo todo no campo. Eu realmente gosto muito de ver, e eu gosto de ver a evolução da própria Paty, né? Conhecendo ela, sabendo como era lá no começo, e vendo agora o time do Grêmio, a gente vê uma evolução do trabalho dela. Então, eu fico muito feliz com isso, e eu acho que o Grêmio tem, sim, grandes chances de passar pelo Palmeiras, né? Acho que pode ser a grande surpresa aí, talvez, desses confrontos de oitavas de final, de quartas de final, porque o Grêmio tem muita qualidade, teve seus treinamentos, não perdeu jogadoras, que nem o Palmeiras perdeu a sua melhor jogadora, e o Palmeiras tem um elenco incrível, mas elas mostraram no jogo contra o Taubaté que elas tinham certa dependência da Zanerato, né? Que era algo que muitos ficavam assim, será que depende dela ou não? Né? E eu acho que sim, que dependia. Até agora vamos nós aí tricotar no meio do programa. O primeiro tempo do Palmeiras parecia que a coisa não andava, né? Exatamente. Queriam fazer aquele mesmo modelo de jogo, e não é mais o mesmo modelo de jogo, né? Exatamente. Falta a jogadora para fazer a ligação do meio-campo com o ataque, com jogadas individuais, né? Com uma tabela, com 2. Então, assim, eu realmente acho que o Grêmio tem muita chance de passar pelo Palmeiras, e eu vou fazer as reportagens de Grêmio e Palmeiras amanhã. Legal. Pelo TikTok da CBF. Que legal. Tu vai estar lá? Não sempre estava. Dessa vez, infelizmente, o carro me deixou na mão. Mas estarei te acompanhando, com certeza. Show. Wesley, última pergunta, infelizmente. Vamos lá. O que a Andreana quer deixar para o nosso público aí, que sonha também em entrar nesse mundo jornalista, né, que tem essa vontade? Qual é a tua mensagem, Nani? Pela experiência que tu já tem, que já agregou, que tu gostaria de passar para a galera? Eu acho que tendo uma experiência, por exemplo, de um curso de gastronomia, que eu gostei muito do curso, mas não me encaixei no mercado de trabalho, por exemplo. E agora tendo um curso que eu realmente sinto uma paixão pelo que eu estou trabalhando,
né? Nossa, se falarem assim, tu tem jogo para fazer de manhã, de tarde, de noite, eu quero fazer os 3 jogos, né? Esse fim de semana eu tenho 3 jogos para cobrir, eu vou ficar muito feliz com isso. Então, eu acho que, assim, primeiro, entender se realmente tu tem essa paixão e estudar. Eu estudo muito, sabe? Eu tento evoluir sempre porque eu estudo muito, de verdade, assim. Eu tô em casa sozinha, fico narrando um jogo que tá passando na televisão, sabe? E vou anotando as coisas. Isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. Reportagem, às vezes eu fico treinando na frente do espelho. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ter a sua dedicação, claro. Eu sempre digo que eu contei com muita sorte das pessoas que eu encontrei no meu caminho aí, nesse começo de jornalismo, mas eu acho que estudando vai chegar lá, né? As oportunidades estão surgindo, principalmente para as mulheres, né? A gente sabe que tem muito ainda a caminhar para chegar numa possível igualdade, que eu nem sei se realmente um dia vai chegar, mas eu acho que as mulheres têm que começar a botar, né? A falar, eu quero isso, eu quero aquilo, né? É uma liberdade, por exemplo, que eu senti muito agora na Rádio Inferno, né? Eles chegaram o primeiro dia e falaram assim, olha só, tu tem liberdade para pedir o que tu quiser, falar o que tu quiser, porque a gente é a primeira mulher que a gente está tendo depois de muito tempo na rádio. Então, assim, eu acho que isso é bem importante para as mulheres também, a gente saber que a gente pode ocupar mais lugares, né? A gente deve ocupar mais lugares. Ótimo. Eu quero acrescentar, antes de ti, Cláudia, um detalhe que a Nani falou: as oportunidades estão surgindo, e isso é realmente muito explícito hoje. Por quê? Com o avanço da tecnologia, com os anos, olha o que a gente tem hoje de streamings, né, de canais. As próprias federação vai ter agora a FGF, né, TV, que vai transmitir os jogos. A própria CBF abre um canal para cada jogo. A gente tem um avanço aí de TVN, tem DAZN, enfim, tantos outros, e além, claro, das webs, né? Então, isso potencializou muito nos últimos anos. Então, cara, realmente, oportunidade tem. Basta se dedicar, que nem a Nani falou, para abraçar uma dessas oportunidades. Muito bem. Agora, para encerrar, André, uma mensagem tua para quem tu quiseres. Tua família, amigos, colegas, ou o que tu quiseres para encerrar o nosso programa de hoje. Agradecer muito os meus pais, né? Porque, assim, meus pais sempre me incentivaram em tudo que eu quisesse fazer. Se eu falasse que eu, sei lá, que eu quero fazer, que eu quero, sei lá, qualquer coisa, meus pais sempre falaram, vai e faz, né? E nesse ramo do jornalismo, mais ainda, né? Eles me incentivam muito. Agradecer ao Jairo, né? Eu acho que o Jairo Vim que abriu aí, talvez, foi o começo de tudo, então eu sempre agradeço ele. Olha, eu acho que eu mando um obrigado por semana por ele. E, e também a Heloíse Bordim também, que me indicou lá para Eleven, eu acho que sempre merece aí um agradecimento. E o pessoal agora da Inferno, né, que está me dando essa oportunidade, e pedir para um público no geral acompanhar o futebol feminino. Porque eu sempre digo assim, o meu maior sonho é, através de mim, eu conseguir dar futebol feminino, porque as meninas merecem. As jogadoras merecem, as técnicas merecem, os técnicos, enfim, todo mundo que trabalha com futebol feminino merece um reconhecimento. Então, é o pedido que eu faço aí para o pessoal. Ótimo, coisa linda. Parabéns. Wesley, pode fechar o programa. Desta forma, então, esse grande papo com a Nani. Agradeço também ao Cláudio mais uma parceria. Ficamos com o Esporte na TV. Final de semana, como a Nani já falou, ela vai estar em 3 jogos. Esporte na TV também vai estar na cobertura de muitos. É um final de semana realmente recheado. Fique ligado, realmente, futebol feminino também é pauta aqui no Esporte na TV. Um bom final de semana a todos. Obrigado, Nani, pelo papo. Muito legal. E até uma próxima.